Minha gente, está inundado. Vejam bem, as redes aqui no Brasil tá cheia e as redes de fora estão inundadas. Procure alguns canais internacionais para vocês verem essa troca de prisioneiros de Netanyahu com os palestinos, para vocês verem que absurdo. Vocês vão entender o que é uma crueldade. É pior do que aquela crueldade que a gente estava acostumado, exemplificando lá para a Segunda Guerra, porque a crueldade de Netanyahu e de Trump é uma crueldade furiosa, é uma coisa muito estranha. Quer dizer, um ser cruel é uma pessoa que tem que ser um mal, tem que ser 2 perversos, 3 grotescos, aí ele é um cruel. Certo? Só que ele, além de ser cruel, ele é um cruel furioso, exterminador, tá certo? Muito séria a situação deles. Essa questão da troca dos prisioneiros palestinos de Israel, certo? Do exército da Palestina com o exército de Israel, porque o exército da Palestina eles chamam de Hamas. Um chama o outro terrorista, o outro chama um de terrorista, é isso aí. Como a Palestina não pode ter exército, tem que se valer de suas forças civis, tá certo? Então, ficou claro nessa troca agora de prisioneiros a questão da humanidade e do humanismo, tá certo? E dos direitos humanos também. Ficou muito claro que os sionistas, para ele, não existe mais eles, tá certo? Para os israelitas, para os sionistas, só tem o direito dos manos, deles, dos outros não contam. É quando emerge os prisioneiros, tá certo? Já sabiam que iam ser liberados, estavam presos mais ou menos um ano, o mesmo tempo que estavam presos os que foram presos pelo exército da Palestina, pelo Hamas, como vocês queiram. Tá certo? Um diz que o outro é terrorista, o outro diz que um é terrorista, avalie aí vocês, tá certo? Então, aparece o prisioneiro palestino, soltado, um ano depois foi preso pelos judeus, tá certo? Parecia aqueles profetas cristãos, que os judeus, os hebreus, os fariseus, que é tudo uma coisa só, né? Os fariseus é o pior porque são os do Torá, os da sinagoga, tá certo? Faziam com os profetas cristãos naquela época, tão lembrado, né? Aí aparece o preso, ou sequestrado, porque ele não foi indiciado, não foi preso, não foi julgado, não foi condenado, e ficou um ano, segundo ele, sobre muita tortura. A jornalista pediu para ele descrever a tortura, ele, foi terrível, foi terrível, foi terrível. O bolsonarista aqui está acostumado com Brilhante Ustra, que é o deus de Bolsonaro. Aí ele torturava como? Né? No cavalo de ferro, tá certo? No pau de arara, botando cobra para cima das pessoas, sempre jovens bonitas e jovens bonitos homens. Não sei porque eles tinham tanta tara pelos jovens, até pelo que faziam lá com eles mesmos, né? Tinha o afogamento, tá certo? Mas ele disse que a tortura lá era indescritível. Quer dizer, nem Ustra, nem Bolsonaro conseguiriam destruir, tá certo? Então, o que eles querem mesmo é acabar, exterminar de vez com a etnia dos palestinos, tá certo? E os fariseus ainda era pior, que na prática era um partido político, foi um dos primeiros partidos políticos do mundo. Só que eles não queriam concorrer nem com a Grécia, nem com Roma, mas não deixava de ser um partido, partido político muito retrógrado, tá certo? Então, vocês aí avaliem se esse cara que foi solto agora por Israel era um prisioneiro de guerra. Se não está havendo uma guerra, então ele era sequestrado, foi acusado, condenado, sentenciado, tudo sem julgamento. É o Guantánamo de Israel. O Guantánamo dos Estados Unidos fica na ilha de Cuba, fica em outro país. Aí o presidente dos Estados Unidos, não, aqui nos Estados Unidos a gente não pratica tortura, leva para Guantánamo. É brincadeira, tá certo? Então, é extremamente escabroso, esquálico ver esses prisioneiros saindo. Olha aí na internet, minha gente. Tá certo? E eles já sabiam nas últimas semanas que iam ser presos. Segundo os prisioneiros, começaram a se alimentar e a tomar soro. Mesmo assim, ainda saíram como cadáveres ambulantes. Tem alguns filmes muito interessantes, mostrando esses prisioneiros libertos por Israel agora, e os prisioneiros de Treblinka e de Auschwitz. A situação desse prisioneiro de Israel é pior, minha gente. É muito mais emagrecido, é terrível. Tá certo? Além das torturas. Tá certo? Então guardem essas fotos aí para vocês verem. A internet tá cheia, tanto de fotos como de filme, mostrando como é terrível, como é cadavérico, tá certo? O que eles fizeram com os prisioneiros, tá certo? Que foram liberados em troca
dos outros prisioneiros que estavam bem tratadinho, normalzinho. Quer dizer, os sequestradores do Hamas cuidaram extremamente bem dos seus prisioneiros, inclusive chegaram penteadinho, trocadinho de roupa, para fazer aquela festa, né? Já o prisioneiro que Israel fez, quer dizer, o palestino, estava em frangalhos, tá certo? Daí a pergunta, minha gente, para onde caminha a humanidade? Quer dizer, já está superada essa pergunta. Aonde é que está essa humanidade aí? Vocês já imaginaram se um ET aí da física quântica olhar para Israel nesse momento das trocas de prisioneiro? O que é que eles não vão pensar? Vão pensar, planeta não, vão aportar em outro planeta. Esse é demais, quer dizer, se aqueles ET de Bolsonaro tivessem vindo para cá, não iam querer ficar não, tá certo? Então, é só a gente relembrar a sentença dos tribunais de Nuremberg sobre os judeus, tá certo? O Tribunal Internacional de Haia, que inclusive agora Trump propõe acabar com ele e ele mesmo não manda mais dinheiro. A função do Tribunal Internacional é julgar também crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Então ele parou de financiar, do mesmo jeito que não financia mais a Organização de Clima, nem o OMS da Saúde, nem nada. Tá certo? Então, é só lembrar as sentenças contra os torturadores, contra os carrascos alemães, que todos os juízes proferiam. O que é que eles diziam? Depois que o ser humano vira uma fera, não resta nada mais de humano e não dá para recuperar. Então, foi por isso que muitos foram sentenciados a terem suas vidas postas ao fim. Então, será que agora Netanyahu e Trump, será que já não são fera? Na minha visão, já. Não tem mais como reverter eles a serem humanos, nem como recuperar, tá certo? Então, como é que vai fazer Trump? E Trump ainda quer fazer essa limpeza étnica, certo? Lá nos judeus foi em tese para melhorar a política, aqui não. Eles querem exterminar os palestinos para construir resort de luxo em toda a costa da faixa de Gaza, que é no mar Mediterrâneo. Fora isso, tem o Mar da Galileia, o Mar Morto e o Mar Vermelho. Então eles vão mudar o conceito de ilha. Ilha passa a ser um bocado de terra cercado por resort, por todos os lados. Então, exterminar um povo, acabar com uma nacionalidade inteira para construir resort de luxo. Para quem? Para Jeffrey Epstein, para aquele homem da Playboy, ou para Puff Daddy, para construir aquelas coisas que eles constroem, para fazer aquelas coisas que eles faz. Tá certo, minha gente? Então, isso é como Trump está se metendo nessa guerra e para piorar. Então, eles chamam, vê só, os americanos e os ingleses também estão chamando o Hamas de terrorista. Agora, a gente chama os partisãs de heróis, que era um exército civil, que se via na Itália, contra o próprio exército italiano e contra o exército de Hitler, e ajudou na vitória do oeste europeu, porque o leste, a Rússia ganhou a guerra sozinha. Então as criaturas sionistas viraram criadores de pessoas mais esquálicas do que eles foram criados enquanto criatura. Vocês estão entendendo? Tá certo, minha gente? É muito sério a situação. Até porque, como é que estavam os ingleses nessa época? Ninguém queria os ingleses de volta. Os ingleses da Polônia queriam voltar para a Polônia, da Hungria queria para a Hungria, da Rússia queria voltar para a Rússia, ou da Inglaterra queria voltar para... Eles não. Botaram os judeus, tudinho, que ninguém queria de volta num navio, e jogaram lá para um dos 4 mares da Galileia, ficaram lá boiando, e ninguém deixava eles aportar. Só os palestinos fizeram a besteira de deixar eles aportar. Eles pagaram o bem com o mal. Você já sabe que filosoficamente o mal não precisa existir. A ausência do bem já é um mal. Agora você pagar o bem com o mal maior, com o mal aterrador, é inumano. Tá certo? E outra coisa, no final do julgamento, viu, bolsonaristas, tinha uma frase que dizia assim, certo? O ódio, a raiva não podem prosperar, porque não educam, não elevam os homens, nem eleva a humanidade. Só vocês verem, 70% de quem foi morto até agora na Palestina são mulheres e crianças, 44% de crianças, 26% de palestinos, fora 40 mil danificados ou mutilados, fora os mortos insepultos. E essas mortes são estimativas, porque o governo israelita não deixa as organizações internacionais, nem ONU, nem Unicef, entrar para isso. Eu preferiria morrer por uma bomba atômica
por uma bomba de fósforo branco, fazendo minha cremação em vida, com certeza.